noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira, culto de oração. Nós vamos orar, pedindo para que Deus esteja abençoando a cada lar, a cada família que está participando deste culto, que esteja abençoando a cada familiar seu, a cada familiar nosso, a cada amigo nosso. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de buscar a Ti através da oração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de prestar um culto a Ti, ó Deus. Sabemos que em muitos países isso não é permitido, Senhor, por isso nós te damos glória, porque temos essa grata oportunidade, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada lar neste momento, Senhor, cada lar que está sintonizado, Senhor, para adorar o Teu santo nome, Senhor, que está conectado para louvar a Ti e reconhecer, meu Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito na vida do Teu povo, Senhor, através da história, atualmente, Senhor, e que o Senhor ainda fará na vida do Teu povo. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e ouça, ó Deus, a nossa oração, Senhor, atendendo conforme a Tua soberana vontade, Senhor. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo.
Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar, momento de intercessão, momento onde a igreja ora uns pelos outros. Temos aí muitos pedidos relacionados à saúde, relacionados ao trabalho, relacionado à vida espiritual, a tantas outras coisas. E nós vamos orar nesse momento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos interceder uns pelos outros. Olhe também da sua casa em voz alta, vamos nos unir em oração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para cada um de nós, Senhor. Senhor, te louvamos, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, apesar das dificuldades, das aflições que temos vivido nesses dias, o Senhor tem mostrado o teu cuidado, Senhor. O teu cuidado, Senhor, tem reinado em nossas vidas, Senhor. Nós sentimos a tua presença, sentimos a tua condução, Senhor, no decorrer dessa jornada, ó Deus. Venha abençoar o teu povo, venha abençoar a tua igreja, Senhor. Te pedimos, ó Deus, e continuamos insistindo que o teu Santo Espírito continue dando conforto, Senhor, aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão enlutados, Senhor. Visita, Senhor, a cada lar, a cada coração, Senhor. Esteja também abençoando, cuidando, visitando, Senhor, a cada enfermo, Senhor. A cada um desses que tem aí suas vidas sem perspectiva, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia reine sobre a vida de cada um deles, ó Deus. E o nosso pedido é que haja cura, Senhor, que haja restauração, Senhor, para a glorificação do teu santo nome, Senhor. Esteja abençoando o pastor Valdomiro, Senhor, sua família, abençoando para que ele continue conduzindo o teu povo, Senhor, de acordo com a tua vontade, ó Deus. Te pedimos, Senhor, por cada membro, por cada
pessoa que frequenta a Igreja Batista Vida e Paz, por cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, guarda, cuida dos nossos irmãos. Esteja abençoando, meu Deus, aqueles que têm participado do culto, Senhor, que têm ido nos cultos, que têm participado através das redes sociais, Senhor, mas que ainda não teve um encontro real contigo, ó Deus. Que hoje seja a noite de transformação dessas vidas. Esteja, meu Deus, providenciando uma cura, Senhor, uma cura eficaz, Senhor, para essa doença que tem arrasado muitas vidas, muitas famílias, ó Deus. Que o Teu poder, meu Deus, a Tua visão, Senhor, seja dada em forma de orientação aos médicos, Senhor, aos pesquisadores, para que proporcionem o mais rápido possível, Senhor, em grande quantidade, Senhor, a vacina para essa doença, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja incomodando a cada coração que ainda não experimentou, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, essa salvação que é gratuita, Senhor, que é gratuita para nós, mas que teve um preço muito alto a ser pago, Senhor, a morte do Teu Filho Jesus na cruz. Nós sabemos, meu Deus, que essa morte é 100% eficaz, Senhor, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, Senhor, mas tenha a vida eterna. Que realmente todos nós possamos buscar essa vacina, Senhor, contra o pecado, Senhor, que nós possamos ter a salvação em Cristo Jesus. Que hoje seja uma noite de salvação, Senhor. Esteja abençoando o Teu povo, Senhor, espalhado por essa cidade, espalhado pelo nosso estado, Senhor, pelo nosso país, pelo mundo, ó Deus. Nós possamos ser luz, que nós possamos iluminar, meu Deus, a luz de Jesus na vida das pessoas, Senhor. Que nós possamos ser sal, que nós possamos fazer diferença, Senhor, através do testemunho, através da palavra que o Senhor tem colocado na vida daqueles que Te amam, daqueles que Te buscam, ó Deus. Receba, Senhor, essa oração, Senhor, e Te pedimos que o Senhor esteja atendendo a cada um dos pedidos que estão sendo feitos, que estão sendo, Senhor, expressados neste momento em cada lar, Senhor. Cuida de cada um de nós, cuida dos nossos, cuida, meu Deus, daqueles que são doentes espirituais, Senhor, para os quais o Senhor veio, ó Deus. É isso que nós Te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
boa noite. Nós vamos levar uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração nesse momento e chamamos a atenção para a leitura do texto da Palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 4, de 35 a 41. O texto nos diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos vivendo dias apreensivos, para muitas pessoas até dias de medo, de incerteza, por causa do coronavírus. E então é um momento turbulento na nossa vida e que nós, como povo de Deus, que confiamos em Deus, precisamos então depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Os discípulos estavam com Jesus Cristo no barco e eles estavam atravessando o mar da Galileia, e então veio sobre aquele barco uma tempestade muito grande e eles começaram então a lutar sozinhos, tentando resolver o problema. E eles esqueciam que Jesus estava ali com eles no barco. E ele era o Filho de Deus, era o Deus Todo-Poderoso, mas eles ainda não tinham feito essa descoberta que tudo estava sobre o controle do Senhor Jesus Cristo. Nós também estamos vivendo momentos difíceis, mas nós temos que entender que, apesar dessas ameaças, nós temos conosco o Senhor Jesus Cristo, e Ele é todo poderoso, pode nos ajudar, pode nos livrar dos males. Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os discípulos naquele momento demonstraram que eles não estavam ainda aptos para exercer a fé em Cristo Jesus, exercer a fé no Salvador, exercer a fé naquele que veio para trazer a salvação. E quando nós então pensamos nesse tema, quando deixamos de exercer a nossa fé, nós podemos verificar algumas verdades importantes aqui nesse texto. E a primeira é: quando nós deixamos de exercer a nossa fé em Deus, não vemos ou não percebemos a presença do Senhor junto conosco na nossa vida.
O versículo 36 nos fala: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus entrou no barco com eles, e naquele momento que a tempestade chegou, ele estava lá. Diz o texto que ele tinha entrado, estava deitado, dormindo, cansado do dia de trabalho, de ação, do trabalho que ele estava realizando. Então os discípulos, naquele momento, eles esqueceram desse fato, que a tempestade era grande, mas aquele que estava com eles era ainda maior, era aquele que podia dominar todas as coisas. Em segundo lugar, quando deixamos de exercer a fé, as tempestades se tornam muito maiores na nossa vida. Às vezes as pessoas, por não confiar em Deus, começam a se desesperarem diante de certos problemas, das dificuldades da vida, e essas dificuldades e problemas se tornam ainda maior por esta falta de fé em Deus, por não saber esperar e confiar em Deus. O versículo 37 nos fala: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então era uma grande tempestade de fato, e eles tentando resolver este problema, e eles ficaram realmente apavorados e acharam que até era o momento que eles iam morrer por causa da tempestade. Às vezes, quando nós deixamos de confiar naquele que está conosco, daquele que está em nós, que a Bíblia fala que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então o Senhor Jesus é maior do que tudo e do que todos, e eles então viram aquele problema naquele momento maior e difícil de ser resolvido. Em terceiro lugar, quando deixamos de exercer a fé, ficamos às vezes até chateados com Deus, porque nós começamos a olhar para Deus e achamos que Ele é responsável por tudo. E os discípulos naquele momento, diz o texto, acordaram o Senhor Jesus Cristo e falaram para Ele: mestre, não te importa que pereçamos? Então eles estavam até meio chateados, que eles estavam lutando para resolver o problema, e o Senhor Jesus estava dormindo, tranquilo, porque ele sabia que nada ia acontecer. Ele estava começando o seu ministério e nada poderia impedir o propósito de Deus no seu ministério. E ele sabia que ele ia chegar do outro lado, e foi isso que ele disse: vamos atravessar o mar da Galileia. E os discípulos então ficou até meio chateado com Jesus naquele momento, porque ele estava dormindo e eles estavam lutando naquele momento. Em quarto lugar, quando deixamos de exercer a fé, esquecemos que Jesus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus criador de tudo, e Ele tem controle sobre tudo. A Bíblia fala que Ele dirige o mundo com o seu poder. Ele dirige o mundo com o seu poder. E Ele então é o Todo-Poderoso, e eles ainda não haviam feito esta descoberta que Jesus era o Messias Todo-Poderoso, que poderia então fazer aquilo que ele desejasse fazer. Então o versículo 39 nos fala: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te,
emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele tem o controle sobre todas as coisas. O que nós precisamos fazer é justamente confiar nele, esperar nele, colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, quando deixamos de exercer a fé, nos tornamos medrosos, tímidos, às vezes, diante dos problemas. Versículo 40 nos fala: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, eles ainda não tinham uma fé amadurecida, real, passado por experiências com o Senhor Jesus. Eles então ficaram amedrontados diante do problema, mesmo sabendo que Jesus estava com eles. Então nós não podemos de forma alguma, diante das ameaças, dos problemas, ficar com medo, porque nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. E em sexto lugar, quando deixamos de exercer a fé, a nossa visão de Jesus Cristo se torna uma visão distorcida, errada. E o versículo 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles estavam começando o ministério, Jesus estava começando, eles ainda eram pessoas novas seguindo a Jesus, e eles não sabiam ainda de fato quem era Jesus. E agora eles começam a perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, que tem controle sobre o vento, sobre o mar, sobre as ondas, e que tudo pode comandar com a sua palavra? Então eles deixaram de exercer a fé, por isso agora eles estavam atormentados ou com temor no coração, possuídos de grande temor, porque eles não sabiam de fato quem era Jesus Cristo. Eles estavam conhecendo a Jesus, mas nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos o Senhor Jesus. Por isso nós devemos confiar e esperar nele, venha o que vier. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele está conosco, nós vamos, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos edificar com esta palavra neste momento. Amém. Estamos encerrando sim o nosso culto, agradecendo a participação de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada familiar, de cada internauta. Nós louvamos a Deus pela sua vida, convidamos a participar conosco nos nossos cultos, na quarta-feira às 20 horas, domingo de manhã às 10 horas, no domingo à noite às 19 horas. Durante a semana temos devocionais, 6 horas da manhã, e também devocional às 8 horas da noite. Esteja colocando seu pedido de oração, participando, interagindo conosco, para que nós possamos conhecer melhor, ter comunhão com cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, que tenhamos todos uma noite de paz e de descanso. Fiquem com Deus.